Agora, 2018 foi... Eu me lembro que eu voltei, eu termino a eleição, tu termina a eleição domingo, segunda tu volta a trabalhar. É assim que funciona, quando tu perde uma eleição, tu tá licenciado, no dia seguinte tu volta a trabalhar. E eu voltei a trabalhar em 2018, quando eu entrei na minha delegacia, na porta do meu cartório, onde eu trabalho, lá, eu trabalhava na investigação e tal, tava escrito DOPS lá. E já comecei a responder a sindicância de novo, e grupos de WhatsApp me xingando de cima a baixo, e dizendo... De colegas? De colegas, claro. Imagina, os caras me achavam o cara mais babaca da história. E ainda tem uma amizade com a Maria do Rosário, por exemplo. Então, quer dizer, eu era o antagônico total, e eu sempre fui um policial operacional, do tipo, fazia operações policiais. Então, 3 vezes por semana eu tinha que cumprir algum mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Então a gente ia, a gente encontrava entre 500 policiais, 1000 policiais, todo mundo armado, de fuzil, não sei o quê, e ia entrar numa casa com uma equipe que tu nunca viu na tua vida. Não sabia que eram meus colegas que estavam comigo, às vezes tinham 2, 3 que eu conhecia, mais outros 3 que formavam a equipe, eu não sabia quem era, e aí os grupos tudo dizendo, tem que matar esse cara, não sei o quê. Então eu ia pra operação policial e ficava na parede só observando, e aquele clima, nossa, imagina, tem 1000 pessoas te olhando e enfim, e foi indo. Mas qual é a pauta bolsonarista que apaixona tantos policiais? Porque não é aumento de salário. Né? Não é porque não fez nada, né? Exatamente. Pra nada de nada. Seria o quê? A liberação das armas para qualquer um? Não, eu vejo que é muito mais o discurso de... Bandido bom é bandido morto? Por que acontece? Quando tu tem um político que fala o seguinte, tu é policial, o que tu fizer eu vou legitimar. O que acontece? Tu ganha o policial corrupto e tu ganha o policial que gosta de trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Tu ganha o corrupto porque o corrupto diz assim, pá, se o político diz que tá liberado. Que é o bandido bom, bandido morto, né? Do tipo, o que eu fizer, ele eu sou autoridade máxima e dane-se, pra mim tá tribom, né? E o bom policial, o policial honesto, correto, ele também se sente representado porque ele pensa o seguinte, pô, eu tô todo dia cumprindo mandado, por exemplo, tô todo dia abordando carro, tô todo dia prendendo gente. Pô, vai chegar uma hora que eu vou receber sei lá, eu vou errar, ou vão me filmar, e aí vão dizer que aquilo lá é abuso de autoridade, e aí eu vou ter que ficar gastando com advogado. Então, pô, um cara chega e diz assim, não, o que tu fizer tá legitimado, também cabe pro bom policial. Então ele ganha dos dois lados, tá? Porque daí o cara se sente... Claro, é tudo uma falácia, é uma grande mentira, mas tu vê, assim, policiais que trabalham na linha e policiais que trabalham fora da linha que acoplam no mesmo discurso. Tá? Depois se demonstra uma grande falácia. Mas isso discursivamente é muito forte. E por outro lado, por exemplo, o que a esquerda fala sobre segurança pública? Se eu chego aqui agora... policial polícia assassina, polícia que mata... Tu entende? Então tu tem um antagonismo muito, muito forte. De um lado e do outro lado é o laissez-faire e do outro lado é a punição. Até durante a campanha, antes da eleição do Lula, o Lula diz uma frase assim sobre o Bolsonaro, que eu lembro que até que olha, vamos ter que limpar isso aí. Lembra o que foi, Leonel? Ele falou, ele não gosta de gente, ele gosta de polícia. O Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia. E aí depois ele pede desculpa e tudo, mas tu te manifestar sobre isso, né? É um ato falho que de fato demonstra que a gente tem uma dificuldade. Seria um preconceito estrutural da esquerda contra... Vem da ditadura. Eu super compreendo a questão, eu não tô aqui criticando a esquerda nesse sentido. Pois eu queria te perguntar isso, a visão da esquerda sobre a polícia, que é mais ou menos essa que tu mesmo descreveste, é uma visão... equivocada, errada? Eu acho que ela é parcialmente correta, mas o parcialmente tem um abismo no parcialmente. Porque eu sempre falo assim, primeiro, o policial, ele é um trabalhador, ponto final. Goste ou não goste, ele é um trabalhador. E pra mim ele é um proletário. Não só pra mim. Se a gente for categorizar, onde é que entra o proletário? Aquele que só tem sua prole, só a sua força de... sua mão de obra pra trabalhar. Bom, o policial, ele põe um colete todo dia e vai pra rua, ponto final. Pra mim ele é um proletário, então não tem que discutir isso. Então ele tem suas demandas como trabalhador, não importa a linha ideológica dele. Ele é um trabalhador, ponto. Se a gente começar a achar que policial é igual à instituição, a gente já tá com um grande problema, no meu entendimento. E aí, por outro lado, eu penso o seguinte, bom, a nossa instituição policial ela é herdada da ditadura, né? Essa estrutura brigada militar, polícia civil, essa divisão vem de 67, 68, que é, né, antes do AI-5, ali eles preparam todo o sistema e depois implementam para ser uma polícia repressiva, subordinada ao exército, por isso que é, né, força auxiliar do exército, a polícia militar. Bom, então a gente herda isso em 88, a gente não desfaz esse nó, permanece, então fica natural. A esquerda, lutava pelos direitos humanos, a polícia
né, infringia, atacava os direitos humanos, com a tortura, etc. Não se faz comissão da verdade, e isso contamina a instituição e contamina os discursos. Então é natural que tu tenha historicamente esse atrito. Mas, por outro lado, as forças de segurança também avançam. Por exemplo, hoje a gente tem um departamento de grupos vulneráveis. Então a gente tem a delegacia do idoso, delegacia da mulher, delegacia da criança e do adolescente, delegacia de combate à intolerância. Se a gente não observar que a polícia também é uma garantidora de direitos humanos, a gente fica num discurso complexo. Porque tu imagina se hoje a gente acabasse com a polícia, o que restaria? Milícia. Embora a milícia tenha saído, né, do Rio de Janeiro, saia de dentro da polícia, mas hoje, se a gente extinguisse a polícia, o sistema de repressão que nós teríamos, porque seria necessário uma sociedade complexa, seria muito pior do que nós temos hoje com a polícia. Isso é fato. E claro, existe a polícia de choque, que vai estar movimentando, vai estar atuando contra movimentos sociais, contra grevistas, contra o MST, etc. Mas existem outras vertentes dentro da própria instituição que não atuam necessariamente batendo em professor, por exemplo. E parece, quando tu fala de polícia, que todo policial bate em professor, todo policial mata jovem negro na periferia. Eu trabalhava na divisão de homicídios. Quem é que eu investigava? A morte de preto pobre na periferia. Entende? Daí tu chega, policial assassino. Eu disse, nunca matei ninguém. A única vez que eu entrei num confronto armado, eu baleei um cara branco de olho azul. Porque foi legítima defesa. Então, entende? Às vezes tu cria um cenário que não necessariamente é assim e tu perde a oportunidade de avançar. Eu não tô dizendo que a gente tem que aplaudir tudo que a polícia faz. Eu defendo câmeras corporais, por exemplo. Eu usava na polícia câmeras corporais. Cada policial sair com uma câmera. Eu usava. Por exemplo, eu sou a favor de ouvidoria externa, controle social, entende? Em geral, há uma resistência na polícia ao uso. Eu já vi policial dizendo assim, tá, e os bandidos não vão usar câmera? Não, mas eu usava justamente, como eu cumpria muito mandado, chegou uma determinada circunstância em que toda hora vinha um argumento de que, não, a operação foi mal feita, a operação não sei o que, o cara me espancou. Sempre vinha uma história. Claro, depois tu mostrava que era mentira, mas aí tu tinha que ir lá gastar teu tempo. Eu comecei a usar a câmera, porque eu disse, não, eu não vou, entendeu? Tá tudo gravado aqui, tá ali, pega a prova, eu não vou ficar gastando meu tempo, porque, enfim... Então, para mim, é uma proteção ao policial, mas discursivamente a gente tem que saber como dialogar sobre isso, porque senão a gente fica só, isso aqui é para o policial não matar ninguém, isso aqui é para o policial... Claro, o efeito prático, por exemplo, de São Paulo foi a redução de 80% dos homicídios. Pô, isso é um dado concreto. Não tem como a gente abdicar dessa política pública, no meu entendimento. Agora, discursivamente, a gente tem que saber como encaixar uma coisa na outra, porque ficar só no discurso de não, é para contra a morte, não sei o quê... Aí fica difícil de convencer ele a botar um equipamento. Ninguém gostaria de usar um equipamento desse.